Agostinho dito que ele fosse desconhecido pela Igreja Ortodoxa Oriental. A arqueologia bizantina traz alguma luz a respeito deste assunto? Bom, Demerval, exatamente. Você anunciou a questão, que é o seguinte, que o Agostinho, ele não é que ele não conhecesse grego, seguramente ele tinha tido algum conhecimento. Desculpe interromper, fazer um parênteses. Eu comentei em off, na hora que a gente estava tendo papo, que eu estou lendo as confissões. Ele não gostava de grego. Ele fala que... Exatamente. Então, esse é o ponto. Quer dizer, não é que ele não tivesse algum conhecimento, mas ele não se dedicou a isso. Assim como o hebraico também. Ele não se interessava. Outros se interessavam, né? O São Jerônimo, por exemplo, que foi o tradutor da Bíblia e tudo. Bom, e aí o que acontece? Ele não só escrevia em latim, como ele pensava em latim. E ele criou conceitos em latim, conceitos que não tinham tradução em grego. Quer dizer, esse é o sucesso dele na Europa, no Ocidente. Então, você tem razão, o Agostinho, ele, embora ele tivesse algum conhecimento do grego, mas ele não gostava. E, além de tudo, o mais importante é que ele formulou o seu pensamento em latim, com palavras que não tinham tradução em grego e em hebraico. Por exemplo, vontade e livre-arbítrio, que são conceitos essenciais na filosofia toda ocidental. Então, o que acontece? Você tem razão na sua pergunta. A parte grega, ou seja, o que nós chamamos de Império Bizantino, mas que era o Império Romano do Oriente, ele vai ter uma série de padres da igreja que escrevem em grego e nunca estiveram muito interessados, ou para ser mais específico, estiveram mesmo bem desinteressados, bem avessos ao Santo Agostinho e a todos os que escreviam em latim. E alguns conceitos, como, por exemplo, você citou aí o conceito de pecado original, que tínhamos falado, né? Bom, pecado original é outro conceito que eles não incorporaram. A questão central, Demerval, é que o Agostinho, ele viveu uma época em que o latim no Ocidente começou a prevalecer a tal ponto que já não era necessário dominar o grego. E ele mesmo diz que não estava muito entusiasmado com o grego. E o que mais importa é que ele formulou todas as suas interpretações em latim, criando, inclusive, conceitos novos e que teriam grande futuro até hoje, que é o conceito de vontade e o conceito de livre-arbítrio. Isso os orientais não conheceram, porque eles falavam grego, escreviam em grego, não liam em latim e principalmente não gostavam. Eles não, até mesmo quando conheciam, eles desvalorizavam. Então, os conceitos, digamos, as coisas que foram difundidas pelo Agostinho, como, por exemplo, pecado original e tal, não tiveram esse eco na igreja ortodoxa, no mundo ortodoxo, não na igreja, no mundo ortodoxo. E você perguntou da arqueologia. A arqueologia mostra muito bem isso, porque há uma diferença muito grande a partir do momento em que o Ocidente perde as suas províncias, se desagrega politicamente. Há a diferença de Bizâncio, que continua a ter um poder imperial, que tem uma igreja submetida ao império, ao contrário do Ocidente. Então, você vai ter, por um lado, uma fragmentação no Ocidente e a continuidade no Oriente. Continuidade, por exemplo, um exemplo bom que eu posso dar é na iconografia. A iconografia, as imagens, que a gente chama de ícones, né, da Igreja Ortodoxa, eles vêm desse período. Isso não foi difundido no Ocidente. Não temos iconografia e os ícones no Ocidente. Por isso, justamente, essa é a prova dos 9, digamos assim, da arqueologia, digamos, mostrando a diferença entre a maneira de pensar e de viver em Bizâncio e aquela que prevaleceu no Ocidente. Eu lembro de
quando, no século XV, saiu um pouco, mas só para dar uma ideia, quando no século XV, a Constantinopla acabou sendo dominada pelos turcos otomanos, né? Queda de Constantinopla, em 1453. Mas antes disso, já havia pessoas que viajavam, sacerdotes da Igreja Ortodoxa que viajavam à Itália e que travavam contato. E é interessante que eles escrevem dizendo que o que mais eles estranhavam era a ornamentação, a maneira de como a igreja era organizada e de como a ritualística ocorria no Ocidente, que era completamente diferente deles. E os ícones, a principal delas, diferença, a estatuária no Ocidente e o ícone lá. Então, isso estamos falando depois, mas, de qualquer maneira, o Santo Agostinho está bem no início desse processo de diferenciação do mundo material do Oriente e do Ocidente. E esse mundo do grego, esse mundo bizantino, ortodoxo, ele vai continuar com relações com a Mesopotâmia, com a Pérsia, depois com o Islão, o movimento contra as imagens iconoclasta no Império Bizantino, é uma reação ao próprio islamismo. Então, isso tudo o Ocidente vai estar numa outra dinâmica. Então, o Agostinho está bem nessa passagem, está bem testemunhando isso. Professor, quando nós conversamos a primeira vez, o senhor falou que, de alguma forma, humildemente, o senhor colocou que, de alguma forma, os trabalhos arqueológicos sobre o período de Santo Agostinho poderiam contribuir com a teologia. Eu estou enxergando isso como uma extensão muito maior do que a tua humildade colocou. Eu entendo, e repito mais uma vez, que a proposta do meu canal é abrir possibilidades de pensamentos diferentes. Eu vejo como miopia pegar uma chave hermenêutica e olhar a teologia construída no Ocidente somente sob a perspectiva e o olhar de Santo Agostinho. O mundo era muito maior, muitas outras coisas estavam acontecendo nas igrejas orientais. Vou deixar 3 pontos aqui, os teólogos que se virem para conversar e dialogar com o que está sendo colocado aqui. Mas eu queria aproveitar justamente a forma instigante com que você tem colocado, trazido a arqueologia para nos ajudar a enxergar os fatos. Eu queria debruçar um olhar sobre a África subsaariana e a África do Norte, sob a perspectiva da teologia, olhando esse período da história do Santo Agostinho lá em cima. A África nos é vendida também pela teologia branca, que tem lentes brancas e desconhece ou não ressalta a importância de Santo Agostinho. E a África nos é colocada como um continente subdesenvolvido, que não gerava conhecimento. Qual é a luz que a arqueologia nos traz sobre o conhecimento produzido em a África do Norte, quando se debruça sobre esse período da história? O que a arqueologia traz para a gente? Olha, excelente pergunta, porque a África do Norte, ela teve um período de florescimento econômico, social, político, cultural, durante todo esse período que vai do século I depois de Cristo até depois com o período muçulmano. Eu diria que a mesma crise do século III que eu havia mencionado antes, ela atinge menos a África do que o resto do Império. Então, o florescimento econômico atestado por ânforas de azeite e ânforas de vinho africano que eram exportados nesse período. Isso eu digo ânforas porque são preservados. Exportava-se outras coisas que não deixaram rastros, né? Como, por exemplo, trigo, né? O trigo não deixou rastro. Mas, de qualquer maneira, vinho e azeite são produtos caros também. E também temperos. Então, o que acontece? Essa região da norte da África, e aonde vivia Santo Agostinho, que é atual
Tunísia e Argélia, essa região era muito rica, muito florescente, com uma igreja, inclusive, muito dividida, porque havia a igreja católica, a igreja ariana e a igreja dos donatistas. Mas o que interessa é que havia uma efervescência, digamos assim, cultural também, do qual Santo Agostinho é exemplo, porque ele estudou lá na África primeiro, né? Estudou em Cartago primeiro, antes de ir para Roma. Quer dizer, então ele era já professor lá. Então, quer dizer, ele falava muito bem latim, ele era professor de retórica e tal. Então, essa é a primeira coisa. E a arqueologia mostra essas cidades florescentes, cheias de inscrições, cheias de mosaicos, e uma vida intensa nas cidades e no campo. Agora, você citou a questão da África subsaariana. Bom, primeiro o seguinte, a arqueologia mostra que o Santo Agostinho demorou mais de 100 anos para ter uma imagem dele, uma primeira imagem feita na Antiguidade. Mas já nessa primeira, ele aparece escuro. E até hoje, então, a gente teríamos que imaginar que ele era de pele escura, como são os atuais tunisianos e argelinos, os berberes, principalmente os berberes, que são os do interior. Então, a primeira característica é essa, o fato de que essa população do Mediterrâneo, não só da África, mas principalmente da África do Norte, era uma população de pele escura. Agora, mais do que isso, o deserto do Saara, ele separa, mas ele une também. Porque sempre, na antiguidade, já havia caravanas cruzando o Saara. Quer dizer, havia um caminho direto que era o Rio Nilo. Pelo Rio Nilo, era direto. Você pegava o rio e ia subindo, e tinha mesmo contato com a África subsaariana intenso. Mas mesmo na parte ocidental, no resto do norte da África, você tinha as caravanas ligando a África subsaariana à África do Norte. Então, o Império Romano, ele tinha contato também com essas culturas. E sem contar uma outra coisa. A língua falada pelos berberes é uma língua aparentada a outras línguas africanas, assim como características culturais. Então, a arqueologia mostra que isso é muito mais permeável do que essa apropriação do Santo Agostinho, como se ele fosse um europeu branco, assim como Jesus, né, que também aparece depois no Ocidente, ele vai ser um nórdico, porque foram os nórdicos que pintaram. Isso é normal, né? Assim como, então, é normal. Eu digo, é normal, mas não corresponde a um judeu do primeiro século, que não podia, devia ter cabelo encaracolado, ter pele mais escura, parecia um palestino de hoje, digamos assim, né? Então, e no caso do Santo Agostinho, com certeza, ele tinha essas características físicas também, inclusive porque o pai, embora fosse romano, né, digamos assim, ele tinha recebido cidadania pouco antes, né? Ele não, a família. Então, ele era também de origem servil, provavelmente, era um nativo que foi sendo incorporado. Então, veja, tudo indica que, e inclusive a arqueologia contribui para que se dissipe essa ideia de predominância branca. Não existia nem o conceito de branco no Império Romano. Então, nem se fazia essa questão.